Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz e hoje estamos juntos mais um dia para o nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos tratar hoje da relação entre os bancos e o Código de Defesa do Consumidor. Essa relação está prevista lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, no parágrafo 2º. Vamos ver o que diz. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, ou seja, aqui ele traz uma definição de fornecedor, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. E aqui a gente também pode incluir os bancos, né? E esses bancos podem ser tanto público quanto privado. Então, a relação jurídica, a relação do Código de Defesa do Consumidor com os bancos também serve para os bancos públicos, como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, por exemplo. E o parágrafo 2º, ele especifica aqui para nós. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante a remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, quando é trabalhista, não se encaixa aqui. Então, o Código de Defesa do Consumidor traz para nós isso, essa especificação no parágrafo 2º, lá o que está previsto no artigo 3º, quando diz sobre a prestação de serviços, e ele inclui nessa prestação de serviço o serviço bancário financeiro. Bom, quando houve a promulgação do Código de Defesa do Consumidor, quando ele foi escrito e começou a ter a validade, os bancos ficaram irritados, né, com a situação de que essa relação jurídica seria também vista como à luz do Código de Defesa do Consumidor. Houve até uma ação direta de inconstitucionalidade por alguns bancos, entraram com essa ADIM, né, lá no STF, e em 2006 o STF julgou improcedente essa inconstitucionalidade e confirmou então que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos. Então ele confirmou que essa ação de entrar contra um banco à luz do Código de Defesa do Consumidor, ela é constitucional e não inconstitucional como os bancos vinham querendo à época. E esse assunto ele foi ainda sumulado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, na súmula 297, que diz o quê? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Então ficou provado mais ainda que essa relação ela também é prevista no Código de Defesa do Consumidor e deve ser protegida por esta lei. Como funciona a abertura de contas nas instituições financeiras, nos bancos? Bom, lá no banco eles vão ter a necessidade de comprovar a pessoa que está indo fazer essa abertura de conta. Então, é necessário ter um documento com identificação com foto. E esse documento pode ser uma CNH, o RG, ou ainda o Registro Nacional de Estrangeiros, quando a pessoa for estrangeira e for abrir uma conta no banco. É necessário ter o comprovante de endereço. Necessariamente, esse comprovante ele deve ser de uma conta de consumo, como água, luz, telefone. Não entram aqui, e não era permitido, a contas de cartão de crédito, por exemplo. CPF também é necessário para se comprovar a veracidade da pessoa, né? Então, ter aquela pessoa como verdadeira. Taxas de serviços bancários. Vamos entender agora um pouco quais são essas taxas que os bancos cobram dos consumidores, tá? Os bancos, eles são autorizados sim a fazer a cobrança de certas taxas de serviços, manutenções. Porém, toda taxa, ela para ser cobrada, deve ser informada ao consumidor. Então, nenhuma taxa que não for informada, essa taxa não pode ser cobrada. Então, monitore sempre as contas, os seus extratos, para verificar se esse banco está fazendo uma cobrança. Às vezes tem lá uma cobrança de algum serviço que você não foi informado na abertura. Por exemplo, hoje a gente tem muitos aplicativos, né, de bancos. Às vezes eles colocam uma taxa, por exemplo, de manutenção de aplicativo ou taxa por utilização do aplicativo. Se essa taxa não foi informada no ato da abertura da sua conta, você não é obrigado a fazer o pagamento dessa taxa, tá? Então, é sempre bom ficar atento aos contratos e todas as cláusulas dos contratos. Lembrando que as cláusulas contratuais elas devem ser bem visíveis ao consumidor. Não pode ter nada escondido ali que leve o consumidor a fazer algo que não gostaria de ter feito, né? De não contratar algo que não gostaria de ter contratado, por exemplo. Então, é sempre bom a gente ficar de olho, porque apesar de
o consumidor, o banco, ele poder aplicar as taxas, algumas taxas são proibidas de serem cobradas dos consumidores. Que é o quê? Tarifa de atualização de cadastro. Então, o consumidor ele fez uma alteração do seu endereço, por exemplo. Vai ao banco, informa que mudou o endereço. Esse serviço de troca do endereço, de atualização desse seu cadastro, ela não pode ser cobrada, tá? Taxa de manutenção sobre contas inativas. Então, o consumidor ele tinha uma conta no banco, deixou de utilizar essa conta, parou de utilizar, pode ainda que ele não tenha encerrado, por exemplo, a conta, ido ao banco e pedido o encerramento da conta, mas é previsto que, se ele deixa de usar a conta por 6 meses, o fornecedor, o banco, ele deve notificar este consumidor e encerrar essa conta após os 6 meses, já que não está havendo movimentação. Notificou o consumidor não foi ao banco, não requereu ali, ou então começou a movimentar a conta, entende-se que essa conta não é mais utilizada. Então, não pode mais ter uma taxa de manutenção nessa conta, por exemplo. Tarifa de liquidação antecipada, o que é isso? É quando o consumidor, ele, por exemplo, faz um financiamento. Então, ele tem um financiamento, suponhamos lá, tem 30 parcelas de financiamento. E ele quer quitar esse parcelamento de uma vez. Então, não se pode ter uma tarifa para a quitação, para a liquidação desse financiamento antecipado, tá? Cobrança de segunda via de cartão. Então, o cartão, quando a gente recebe o cartão, ele tem a validade com mês e ano, né? A data da validade está lá previsto. Se chegou a data de validade e o banco encaminha um novo cartão, porque é comum, é natural que se encaminhe um novo cartão, mesmo sem a solicitação do consumidor, porque quem faz esse monitoramento de como funciona, de qual que é o prazo de validade desse cartão, é o próprio banco, a própria administradora. Então, ela vai encaminhar um novo cartão. Este cartão novo encaminhado, ele não pode ser cobrado. Porém, se for um cartão que foi perdido, extraviou, ou então foi roubado, furtado, aí sim o banco pode cobrar uma taxa, uma tarifa, pelo envio dessa segunda via de cartão, né? Então aí não seria aquele cartão natural que está chegando na validade dele. Pacote de serviços essenciais. Alguns bancos têm serviços essenciais. Então, esses serviços, eles não podem ser cobrados dos consumidores. Então, se tiver um contrato que só prevê ali serviços essenciais, né? Ou então, existe no contrato alguns serviços essenciais que são fornecidos ao consumidor. Esses serviços essenciais, eles não podem ser cobrados. Como, por exemplo, é essencial que o consumidor ele faça saques. Então, esse tipo de serviço ele não pode ser cobrado, tá? Isso não se aplica, por exemplo, aquela regra do banco 24 horas. Então, o banco 24 horas, que é como se fosse uma intermediação entre o banco da pessoa e um caixa eletrônico, né, que não é do banco específico, então, aí sim pode haver a cobrança. Mas, se você for no caixa eletrônico do seu próprio banco, esse serviço entende-se como essencial e não pode ser cobrado, tá? Tarifa de abertura de crédito, que é o TAC. Então, esse também não pode ser cobrado. Então, vai abrir um crédito no seu banco, você não pode ser cobrado por uma tarifa de um crédito que vai ser aberto ainda. Principalmente, claro, se você já for cliente desse banco. Então, você como cliente do banco, você não pode ser cobrado por essa abertura de crédito. Tarifa de manutenção em conta salário. Então, as contas salários, elas não podem ser cobradas, tá? Então, não pode ter tarifa quando você apenas utiliza o banco para recebimento do seu salário. Então, a conta, ela é vinculada somente para o recebimento do salário. Então, isso não pode ter uma cobrança de tarifas de manutenção desse tipo de conta. Pacote de serviços com valor superior ao saldo da conta corrente. Qual que é a regra aqui? Quando se tem um pacote de serviço que é mensalmente cobrado do cliente, do consumidor. Então, suponhamos que o pacote de serviços seja lá uma cobrança de R$100. Se o consumidor tiver R$90 na conta, esse pacote não pode ser cobrado neste mês, porque está superior ao valor do que o consumidor possui em conta corrente. Tarifa de emissão de carnês e boletos, que é o que a gente chama de TEC. Vinha muito isso em boletos de cartões, mostrando ali
TEC, que é essa tarifa de emissão de carnê. Isso não pode ser cobrado, porque o consumidor ele não pode ser cobrado de um serviço que o próprio banco que deve custear. Então, se o banco, por exemplo, contrata uma terceira empresa para poder fazer a emissão desses boletos, a empresa, quem deve pagar a empresa é o banco e não o consumidor que está consumindo ali o cartão ou então ainda é cliente desse banco e ele nada tem a ver com o contrato entre o banco e a empresa que emite este carnê, este boleto. Bom pessoal, por hoje é só. Eu aguardo vocês para a próxima aula no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até lá!